Queridos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos juntos mais uma vez para termos esse momento de encontro com a Palavra de Deus. É a Palavra de Deus em sua casa, uma oportunidade riquíssima que Deus nos dá. Então, vamos ouvir uma canção que vai com certeza ministrar ao nosso coração. E eu convido você nesse momento a orar, ouvir a canção e adorar o Senhor em nome de Jesus. Seja sobre você e sobre toda a sua família nesse momento, nessa hora. Nós estamos aqui para levar uma mensagem de Deus para o seu coração, uma sexta-feira onde nós separamos, onde nós nos lembramos, recordamos da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero deixar aqui um texto da Palavra de Deus a esse respeito para o seu coração, para a sua vida, para a sua família. O texto se encontra em Mateus capítulo 27, versículo 51 e o versículo 52, que diz assim: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriu-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Quando o Senhor Jesus, Ele entregou o seu Espírito, narrado aqui no versículo 50, ou seja, quando Jesus morreu, algumas coisas sobrenaturais aconteceram, alguns fenômenos aconteceram. Diz o texto que, em primeiro lugar, o véu do templo de alto a baixo se rasgou. Isso significa que
nós agora que cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, nós podemos ir direto ao trono de Deus. Podemos falar diretamente com Deus sem nenhum tipo de interferência. Nós temos o único sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, e nós vamos direto a Deus por intermédio dele. O véu do templo que separava o santo do lugar do santo dos santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, agora com o véu do templo rasgado, com a morte de Jesus, nós entramos na presença de Deus. Segundo lugar, nós encontramos aqui que diz o texto que as rochas, que a terra tremeu e a rocha se fendeu, ou seja, um fenômeno sobrenatural, mostrando que a morte de Jesus balançou todo o sistema, todo o universo foi transformado, sofreu alterações, mudanças por causa da morte de Jesus. A morte de Jesus não interfere somente nas questões espirituais, mas também nas questões materiais, visuais e biológicas. Em terceiro lugar, nos diz o texto que várias pessoas, vários homens ressuscitaram por causa da morte de Jesus. Isso nos ensina também algo muito importante, que mostra para nós que quando nós cremos em Jesus Cristo, mesmo que estivéssemos ou mesmo mortos, nós em Cristo Jesus ressuscitaremos. A morte de Jesus então nos trouxe ligação direta com o Pai, com Deus, mexeu com toda a estrutura da humanidade e nós temos agora a ressurreição, porque Cristo morreu, nós ressuscitaremos, como mostra aqui o texto. Então, eu quero deixar essa palavra para você, essa breve reflexão, dizendo que a morte de Jesus para nós não foi o fim, pelo contrário, é o começo de uma nova história. Se Jesus não vai para a cruz, se Jesus não morre, nós não temos vida, porque Jesus é o substituto, é o Cordeiro Imaculado de Deus que morreu na cruz para nos dar vida e vida eterna. Então, esse dia é um dia de nos alegrarmos, porque a palavra de Deus se cumpriu, as Escrituras se cumpriram lá no Antigo Testamento, apresentando Jesus Cristo morto na cruz, mas graças a Deus é ressuscitado. E a mensagem que eu quero deixar para você no domingo, a ressurreição de Jesus, a verdadeira Páscoa. Quero orar por você, rogar as bênçãos de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Ó Deus, abençoe a vida dos meus irmãos, abençoe, ó Pai, suas famílias, filhos, que o Senhor poderosamente os abençoe, que essa mensagem da morte de Cristo seja, ó Deus, um renovo em nossos corações de saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor morreu sim, ressuscitou para nos dar acesso ao Senhor, para mexer com toda a estrutura da humanidade e também para nos ressuscitar naquele último dia. Assim clamamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus.